Vamos então ver agora mais uma questão da VUNESP? Veja só, observe os verbos destacados nas passagens: enfrentar os ataques daqueles que a ele se opunham, só vem nele um estado de paz e de ordem. E assinale a alternativa em que estão corretamente conjugados os verbos opor, ver e os demais assinalados que seguem o mesmo padrão de conjugação destes. É uma questão, bem gramatical de fato, que vai exigir de você o conhecimento de conjugação de verbos, dos verbos opor, ver ou outros que sigam esse padrão de conjugação. Vamos analisar cada uma das alternativas? Comecemos, é claro, pela letra A. Opormos resistência à liderança dele foi um erro. Agora, querem que revemos nossa posição. Nós temos aqui dois verbos derivados, não é? O opor, que é derivado de por, e rever, que é derivado de ver. Muitas vezes fica mais fácil fazer a conjugação dos verbos primitivos e simplesmente depois acrescentar o prefixo para formar os verbos derivados. Por exemplo, estaria correto dizer pormos alguma coisa foi um erro? Estaria. Se pormos é uma forma conjugada correta, adequada, não é? A uma frase desse tipo, então opormos também é. Mas você diria, agora querem que vemos alguma coisa? Não, agora querem que vejamos, não é isso? Se você diria vejamos, então deverá dizer revejamos. Rever é derivado de ver, apenas apresenta esse prefixo a mais, mas na conjugação, no comportamento, ele é igualzinho ao verbo ver. Vamos então agora analisar a letra B? Se os interessados não se opuserem nem previrem razão para protelar o ato, amanhã mesmo será escolhido o síndico do condomínio. Temos aí os verbos opor e prever, de novo derivados de por e ver, respectivamente. Você diria se os interessados não puserem alguma coisa? Sim, não é? Então a forma opuserem está correta também. O verbo aí se encontra no futuro do subjuntivo e realmente essa é a forma conjugada adequada para ele. Fica errado dizer se os interessados não se oporem, ok? E o verbo prever? Veja, o verbo prever está na realidade também no futuro do subjuntivo. A conjunção se, que apareceu no início da alternativa, também é válida para ele. Então veja, se os interessados não se opuserem, e se os interessados não previrem razão para protelar o ato. Mas está certo? Não previrem? Não deveria ser não preverem? Veja, o verbo ver, no futuro do subjuntivo, se transforma em vir. No futuro do subjuntivo, podemos empregar como muleta, para facilitar encontrar a conjugação, a conjunção se ou então quando. É possível então dizer se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós virmos, se vós virdes, se eles virem, ou então quando. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir e assim por diante. Bom, se o correto é quando eles virem, no futuro do subjuntivo temos a forma virem, então para o verbo prever teremos também previrem. Essa é a resposta adequada. Mas o que será que existe de errado nas demais? Vamos continuar a leitura. Se não se indisporem com as amigas do filho, os pais permitirão que elas o revejam quando ele retornar. O primeiro verbo destacado aí
é indispor, uma forma derivada do verbo pôr. O correto seria dizer se não porem alguma coisa? E sim, se não puserem, não é? Essa é a forma adequada do futuro do subjuntivo para o verbo pôr. Sendo assim, o correto será se não se indispuserem e não se não se indisporem. Já a forma revejam está correta sim. O verbo, neste caso, está conjugado no presente do subjuntivo. Assim como diríamos, permitirão que elas vejam alguma coisa, não é? Uma forma correta. Também está correto dizer, permitirão que elas o revejam. Vamos então agora analisar a letra D. Haverá problema se ele ver que houve manipulação de dados. Certamente se predisporá a cancelar tudo. Note que o primeiro verbo destacado, né, é o verbo ver, realmente, com esse sentido de enxergar. E, portanto, ele deveria ter aparecido na forma vir, já que no contexto está no futuro do subjuntivo. Como nós já falamos, essa é a forma adequada para o verbo ver, não é? Se eu vir, se tu vires, se ele vir, ok? E por isso, se ele vir que houve manipulação. Já o predisporá está adequado sim. Temos aí o verbo predispor, que é derivado do verbo pôr. No futuro do presente, do indicativo, diríamos ele porá alguma coisa. E por isso, ele predisporá, né, ou se predisporá a fazer algo. Ok? E a letra E, qual será o problema dela? Vamos analisá-la. Cada vez que prever resistência dos funcionários às decisões do chefe, ele intervirá antes que todos se indisponham. Novamente, temos aí um verbo derivado de ver, né? O verbo prever, que deveria estar conjugado no futuro do subjuntivo. Portanto, o correto é cada vez que previr resistência, não é? Dos funcionários. Ele intervirá. Já a forma indisponham está correta. Temos o verbo indispor, que é derivado de pôr, e veio aí conjugado no presente do subjuntivo, exatamente como o verbo pôr se apresenta, né? Eles ponham, que eles ponham, e por isso que eles, ou que todos, se indisponham. Nós temos também um vídeo bem interessante que fala sobre a conjugação de verbos, por exemplo, no presente do subjuntivo. Se você estiver curioso, pode acessá-lo, basta clicar aqui. Vamos então analisar mais uma questão. Acompanhe comigo a leitura. Assinale a alternativa em que o pronome destacado está empregado de acordo com a norma padrão. Trata-se também de uma questão bem gramatical, não é? Vamos analisar cada uma das alternativas? Alternativa A. O mundo conhece a paz graças aos povos, governos, classes sociais e indivíduos cuja luta a garante. Bem, neste caso foi empregado o pronome relativo cujo e podemos dizer que ele está corretamente empregado, sim. Veja só, cujo é o único pronome relativo que serve para estabelecer uma relação de posse entre os termos. Aquilo que aparece antes desse pronome representa o elemento possuidor de alguma coisa. E o que vem em seguida do pronome cujo é o elemento, digamos, possuído, não é? Aquilo que é possuído por alguém. E é com o elemento possuído que o pronome cujo deve concordar. Note que isso ocorreu no exemplo apresentado. Cuja luta. Luta é um substantivo feminino e singular, por isso cujo apareceu agora na forma feminina e singular também, cuja. Outra informação muito importante é que esse pronome jamais vai admitir artigo em seguida.
Note que não apareceu cuja a luta, não é? Se viesse assim, você já deveria descartar a alternativa, porque cujo jamais recebe artigo. Agora, será que realmente existe aí uma relação de posse? Veja só, temos ali o mundo conhece a paz graças aos povos, governos, classes sociais e indivíduos, cuja luta garante. É a luta dos povos, dos governos, das classes sociais e dos indivíduos que garante a paz. Percebeu? Ele elencou uma série de elementos, não é? Cuja luta é a luta desses elementos todos. Existiu a ideia de posse, não é? E, portanto, o cujo foi bem empregado. Já encontramos a alternativa. A resposta é A. Mas vamos analisar as demais também para ver o que houve de errado. Alternativa B. Há milhares de indivíduos onde a sua vida se desenvolve tranquilamente e sem obstáculos. A alternativa B trouxe o pronome onde, que devemos mesmo considerar inadequado aí. Afinal, onde sempre deve se referir a lugar e não foi o que aconteceu. A intenção era estabelecer uma relação de posse e por isso a forma adequada seria cuja. Há milhares de indivíduos cuja vida se desenvolve tranquilamente e sem obstáculos, né? A vida dos indivíduos. Vamos agora à letra C. A luta garante a conquista dos direitos da humanidade, o qual os princípios mais importantes dela foram atacados. Novamente, temos aí um emprego inadequado de pronome, pois, de novo, quer se estabelecer uma relação de posse e, por isso, a forma adequada seria cujos. Veja só, a luta garante a conquista dos direitos da humanidade, cujos princípios mais importantes foram atacados, ok? Já vimos que cujo é o único pronome relativo que estabelece posse e, por isso, ele é a forma adequada aí. Vamos então ver por que está errada a alternativa D? A justiça tem numa das mãos uma balança cuja representa a garantia de que o direito será pesado, ponderado. Neste caso, não existe qualquer relação de posse, tanto que não apareceu o elemento possuído à direita do pronome cujo. Portanto, ele está errado. A intenção é retomar a palavra balança e, para isso, basta empregar o relativo que ou então a qual. A justiça tem numa das mãos uma balança que representa a garantia ou a qual representa a garantia de que o direito será pesado, ponderado. Vamos agora ver qual é o erro da alternativa E. O direito é uma força viva, onde os homens batalham incessantemente para manter. Mais uma vez, apareceu aí o pronome onde, que não recupera qualquer ideia de lugar. Por isso, não poderia ser utilizado nessa frase. No lugar dele, deve ser empregada a forma que o direito é uma força viva, que os homens batalham incessantemente para manter, ou até poderia ser a qual, não é? Eles batalham para manter, uma vez que se recupera força viva. Se você quiser entender mais a diferença entre onde e aonde, que não chegou a aparecer na questão, pelo menos não nesta, mas pode vir na sua prova, eu o aconselho a acessar o vídeo que está aqui, tá bem? Vamos então à leitura de mais uma questão da VUNESP? Acompanhe comigo o enunciado. O sinal indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão em... Bem, a questão fala do emprego do acento grave sobre o A, não é?
Vamos analisar cada uma das alternativas. Alternativa A: todos os documentos serão encaminhados às partes a partir da próxima semana. No primeiro caso, temos o acento sobre o A de as partes, um acento que se justifica, pois note que os documentos serão encaminhados para as partes, não é? Se este as pode ser trocado por para as, é sinal de que ele não é apenas artigo. Existe embutida aí uma preposição e o acento se justifica. Porém, o A de a partir de não pode ser acentuado. Isso porque partir é verbo e antes de verbo jamais empregamos o artigo feminino. Esse a é apenas preposição e por isso deve ficar sem acento. Vamos ler agora a alternativa B. Todos tiveram de comparecer perante a autoridade, prestando contas a ela. O primeiro A acentuado é o A de perante a autoridade, e esse acento não se justifica. Isso porque perante já é uma preposição e não há motivo para embutir outra na forma A. Este A é apenas artigo. Isso pode ficar bem claro se você substituir autoridade, não é, por uma palavra masculina. Por exemplo, comparecer perante o tribunal. Você não diria perante ao tribunal, certo? Então esse A sem acento, é só artigo. Prestando contas a ela. Ela é um pronome e a maioria dos pronomes não admite artigo antes. Esse a é somente preposição. Fica bem fácil comprovar isso observando que é possível substituí-lo por para, prestando contas para ela. Ou ainda você pode pensar na troca pela forma masculina do pronome. Você diria prestando contas a ele e não ao ele, não é verdade? Se o a não se transformou em ao, nesse caso, então ele não junta uma preposição com um artigo. Ele equivale apenas a para, equivale apenas a preposição e por isso não pode ser acentuado. Veja agora a letra C. Recusa-se a entregar as certidões antes do final do expediente. O a, antes de entregar, veio com o acento indicativo de crase, que já sabemos está inadequado, pois assim como partir, não é, de uma alternativa anteriormente analisada, entregar é verbo e verbo não admite a anteposição do artigo feminino. O a é só preposição e deve ficar sem acento. As certidões também, não é? Esse as recebeu o acento, porém ele está inadequado. Isso porque alguém se recusa a entregar algo, as certidões. Diríamos, por exemplo, que a pessoa se recusa a entregar os documentos. Este as é apenas artigo, não há justificativa para o emprego de uma preposição aí. Sendo só artigo, não há por que empregar o acento, certo? Vamos agora à alternativa D. Encaminhamos a Vossa Excelência os documentos a que se refere o edital. O A, antes de Vossa Excelência, foi acentuado, porém, isso não está correto. Vossa Excelência é um pronome de tratamento que não admite a anteposição de artigo. Sendo assim, o a é só preposição e deve ficar sem o acento grave. Os documentos a que se refere o edital. Esse a foi acentuado e também está errado fazer isso. Por quê? A preposição se justifica nesse caso, pois o edital se refere a alguma coisa. A preposição é regida pelo verbo referir-se. Mas não há motivo para se empregar o outro a.
seja artigo ou até mesmo pronome demonstrativo, não é? Se o a é somente a preposição, ele não pode ser acentuado. Vamos então analisar a alternativa E, que certamente é a resposta, não é? O caso exige tratamento igual às partes, sem fazer exceção a ré. Realmente, os acentos empregados aí se justificam, pois há a junção da preposição a com o artigo definido. No primeiro caso, é possível substituir as partes, por exemplo, por aos envolvidos. Note que você usaria a preposição a mais o artigo os, não é? A mesma coisa acontece com partes. Existe a preposição antes do artigo definido e a junção das duas vai tornar o emprego do acento indicativo de crase obrigatório. Sem fazer exceção a ré, diríamos sem fazer exceção ao réu, não é? Usando então o mesmo raciocínio, temos aí preposição mais artigo e por isso o acento se justifica. Temos um vídeo que chega a falar um pouquinho sobre crase também. Se você quiser, acesse por aqui, tá bem? Nós encerramos aqui a análise de algumas questões da última prova elaborada pela VUNESP para o cargo de escrevente do TJ de São Paulo. Nós não fizemos a análise de todas as questões, não, eu sei disso. Na verdade, eu procurei trabalhar as questões mais relacionadas à gramática, não é? Que trazem um conteúdo que pode ser novamente explorado na prova que você vai enfrentar. Porque as questões de entendimento de texto, sem dúvida, são muito importantes, mas sejamos francos, o mesmo texto não vai aparecer novamente na prova, não é? É importante, então, que você treine leitura e interpretação? Sim, né? E para isso é importante também que você conte com seus conhecimentos gramaticais, uma vez que eles são recursos para a construção do texto e poderão ajudar você a ler e interpretar, né? Compreender adequadamente toda a mensagem trazida por eles. Eu desejo a você, então, bons estudos e uma ótima prova. E não se esqueça de fazer a inscrição no canal Português no Dia a Dia, no YouTube e também de curtir a página Português no Dia a Dia no Facebook. Você encontrará muito conteúdo útil para a sua preparação, não só para a prova de escrevente do TJ, mas também para outras, não é? Outros cargos, provas elaboradas por outras bancas. Um forte abraço e até mais!